A paz do Senhor Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, para você que está me ouvindo aí, para você que está aí, às vezes cozinhando, às vezes pela manhã, às vezes pela noite, às vezes pela madrugada, que o Senhor Jesus possa te abençoar. Vamos começar hoje mais um devocional, dando continuidade em Provérbios capítulo 3. Paramos no versículo 19, vamos dar continuidade no versículo 20. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua mensagem, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelas riquezas que o Senhor tem nos mostrado, obrigado por Tua sabedoria, que o Senhor possa abençoar a vida dessa pessoa que está me ouvindo, abrir a mente e os ouvidos, para que possam entender e ouvir mais do Senhor, para que possam procurar meditar na Tua palavra, conhecer a Tua palavra e viver a Tua palavra, Senhor. Que o Senhor abençoe essas pessoas que estão me ouvindo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu irmão, nós lemos lá no versículo 19. E eu vou ler o 19 para a gente continuar lendo. Bom? Provérbios capítulo 3. Com a sabedoria o Senhor criou a terra e com seu conhecimento colocou o céu no seu próprio lugar. A sua sabedoria fez os rios nascerem e fez as nuvens darem chuva à terra. Filho, tenha sempre sabedoria e compreensão e nunca deixe que elas se afastem de você. É claro, meus irmãos, observe o que aqui fala. A sua sabedoria fez os rios nascerem. Por acaso nós conseguimos entender como os rios nascem? Se nós não tivéssemos acompanhado e visto eles brotarem debaixo da terra? E ninguém até hoje sabe como que é o núcleo da terra, como que isso consegue tudo acontecer. São tudo especulações, porque ninguém nunca chegou lá. Nós também não conseguimos entender muitas vezes como funciona a meteorologia. Afinal, é muito comum que a meteorologia erre também as previsões. Observe, conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. O conhecimento você pode adquirir com um diploma, com uma faculdade, com uma conversa, um workshop, com uma leitura. Mas a sabedoria, ela só pode vir de Deus. Ela só pode vir de uma experiência, de às vezes muito sofrimento, de muita dor. É nesses momentos que nós entendemos mais. Em outros momentos nós não precisamos passar por dificuldades, porque buscamos ao Senhor, lemos a Bíblia, aprendemos os exemplos e nos tornamos sábios, porque entendemos mais daquilo que a Bíblia nos diz. E quando nós vemos o erro do outro, nós não cometemos o mesmo erro. Isso é sabedoria. E por isso mesmo ele fala no versículo 21. Tenha sempre sabedoria e compreensão. Sabedoria é uma coisa, compreensão é outra. Você precisa ter os dois. E ela nunca pode se afastar de você. Muitas vezes nós precisamos ser tolerantes com pessoas que às vezes nós não gostamos, ou com situações que nós não gostamos. Quantas vezes nós estamos no trabalho, tem uma pessoa, às vezes, implicando com você, enchendo o saco, e você sabe que aquilo não provém de Deus. Mas às vezes nós temos que tolerar por um tempo, orar ao Senhor e esperar o agir dEle. Afinal, se nós formos incompreensíveis, turrões em toda e qualquer atitude, afastaremos as pessoas, não teremos ninguém próximo de nós. Afinal, se todos também agissem conosco da mesma forma, ninguém sobraria do nosso lado. Porque todos nós também somos cheios de falhas e defeitos, que tenho certeza que alguém do seu lado reclama ou fala. Nenhum de nós pode se julgar perfeito ou sem pecado. É o próprio Jesus que fala isso. Que se nós falamos que não temos pecado, já estamos pecando. No versículo 22 ele diz o seguinte: a sabedoria, elas lhes darão vida, uma vida agradável e feliz. É o que comentamos no último devocional. Você caminhará seguro e não tropeçará. É o que nós lemos aqui. Que a sabedoria nos dá tranquilidade, paciência, longanimidade, uma vida longa, segura.
Versículo 24: quando se deitar, não terá medo, e o seu sono será tranquilo a noite inteira. Quantas pessoas têm insônia? Tem que tomar remédios e mais remédios e mais remédios para conseguir dormir, porque a sua mente não para, sua mente não consegue descansar no Senhor. Muitas pessoas não conseguem deitar às vezes à noite, orar ao Senhor e falar assim: Senhor, me dê a paz para que eu possa dormir em paz. Eu coloco em Ti, Senhor, todas as minhas dificuldades e problemas, porque eu não consigo resolver sozinho. Seria tão bom se a gente conseguisse fazer dessa forma. Quantos remédios, quanto sofrimento teria sido evitado se a gente seguisse a palavra de Deus. Nós muitas vezes queremos dar jeitinhos para resolver problemas simples. Te convido hoje, quando você for dormir, deite a cabeça no seu travesseiro, feche os olhos e ore ao Senhor. Senhor, eu coloco em Ti a minha confiança. Me dê um sono de paz, me dê um sono de tranquilidade, para que eu possa descansar no Senhor. Todos os meus problemas eu coloco em Ti, Senhor. Eu tenho certeza, se você fizer isso com fé e orar ao Senhor, que você vai acordar no outro dia muito melhor. Quando nós entendemos o que é ter a sabedoria, o que é ter a compreensão das coisas da vida, nós não deixamos problemas para serem resolvidos depois. Nós não adiamos problemas para serem resolvidos depois. Nós aprendemos a ser tolerantes e amáveis uns com os outros, a corrigir quando é necessário. Isso, por consequência, gera uma vida mais tranquila, com menos dor de cabeça, para que você possa conseguir deitar à noite e dormir, ter paz em sua família. A receita é muito simples, é como uma receita de bolo. Tem gente que faz até o bolo muito melhor do que a receita, mas a receita bem feita também produz um bolo gostoso. É a mesma coisa aqui, né? E aqui ele continua, no versículo 25: você não ficará preocupado com os desastres que caem de repente, como uma tempestade sobre os maus. Gente, eu conheço gente que fica o dia inteiro vendo notícia, aí vê todo tipo de noticiário o dia inteiro e não consegue ver uma vida em paz. Aí fala assim: nossa, você viu a fulano de tal que foi estuprada? Você viu a fulano de tal que foi morta? Você viu fulano de tal que aconteceu isso? Não consegue ver uma vida em paz. E eu não estou falando que você não tem que se preocupar com o mundo, é claro que tem que preocupar, mas você não pode deixar que o mundo abale você, que o mundo prejudique a sua mente, que o mundo controle a sua mente com os problemas e os desastres. Quantas pessoas elas não conseguem viver em paz só vendo o noticiário, só vendo a política, só vendo as decisões? Vivem desesperadas, desesperançadas. Mas aqui o que a Bíblia nos diz é que quando nós entendemos que o Senhor ele tem um controle de tudo, que o Senhor criou tudo, que o Senhor ele tem essa sabedoria de cada fase da nossa vida, nós descansamos nele. Nós descansamos porque sabemos que nada, absolutamente nada sai do controle dele. E por isso ele vem dizer aqui que nós não devemos ficar preocupados quando nós entendemos isso, com os desastres, porque isso também é Deus trabalhando na vida das pessoas más e também trabalhando muitas vezes em nossas vidas. E no versículo 26 ele fala o seguinte: pois o Senhor Deus lhe dará segurança e nunca deixará você cair numa armadilha. Se a sua confiança está no Senhor, se você busca o Senhor da sua alma, do fundo do seu coração, armadilhas não cairão sobre a sua vida. Terá desafios? Sim. Terá dificuldades? Terá. Mas o que a Bíblia nos promete aqui é que nós não cairemos em armadilhas, porque o Senhor nos avisará. Quantas vezes em minha vida profissional eu tinha um contrato para analisar, e basicamente Deus falava comigo assim: olha, vai lá e olha essa cláusula. Analisava a cláusula e falei: gente, realmente eu não tinha pensado.
Deus ia avisando as armadilhas de um contrato ou de um processo, que eu sou advogado. Quantas vezes na minha prática do dia a dia, armadilhas, às vezes eu ia comprar alguma coisa, aí vi uma voz assim, falava comigo assim, olha isso daqui. Aí eu olhava e via que tinha uma armadilha. Obviamente, deu problema? Algumas coisas, claro que deu. Mas armadilhas profundas que me prejudicassem, graças a Deus, Deus tem me avisado em cada uma delas. E você? Se eu te contar quantas vezes você já descobriu armadilhas dos outros, só porque uma voz veio lá no seu fundo do seu ouvido e falou algo em você, descobriu. Você achou que era você, né? Achou que era o seu eu, mas era o próprio Deus cuidando de você e te mostrando o caminho que deveria seguir. No versículo 27, ele fala o seguinte: sempre que puder, ajude aos necessitados. Esse é difícil. Sempre que você puder, ajude os necessitados. Às vezes eu vou nas ruas, né? E sempre em qualquer lugar que a gente para, tem um flanelinha. Sempre pedindo ajuda. E às vezes nós temos que pensar muito bem quem nós vamos ajudar. E por isso aqui está falando aos necessitados. É aqueles que realmente necessitam. Não aqueles que se recusam a trabalhar por pura mordomia, por pura vontade, que não correm atrás, que não buscam. Não, porque a Bíblia nos coloca aqui para ajudar aos necessitados, aqueles que realmente precisam. Nós vamos ler ainda em Provérbios lá na frente, que aquele que empresta e ajuda os necessitados está emprestando para Deus. É muito bom emprestar para Deus, porque Deus nunca vai nos decepcionar. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela tua mensagem. Obrigado pelo teu ensinamento. Somos gratos por cada coisa, por cada ensinamento, por cada ensino, Senhor. Não conseguimos expressar com profundidade aquilo que o Senhor tem feito por nós. Nós só conseguimos agradecer ao Senhor. E pedimos para que o Senhor continue a nos mostrar a profundidade da tua sabedoria, a profundidade daquilo que o Senhor tem nos ensinado, para que possamos ter uma vida em paz, uma vida tranquila e com essa segurança que o Senhor nos promete aqui, para que não possamos cair em nenhuma armadilha. Peço em especial aos ouvintes que me escutam, que o Senhor possa abrir a mente dessas pessoas, que o Senhor possa cuidar dos bens, da casa, da família, que o Senhor possa abençoar a vida das pessoas, para que elas possam resplandecer e transbordar da tua sabedoria, da tua palavra e do teu ensino. Somos gratos ao Senhor e queremos abençoar a vida de cada pessoa que nos ouve com as tuas bênçãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Meu irmão, esse foi mais um devocional da Igreja Batista Torre Forte, localizada aqui na rua Javaés 841, Santa Mônica. Acompanhe a gente nas redes sociais, neste canal do YouTube. Em breve publicamos mais alguns devocionais e veja os anteriores também. Vai ser uma bênção na sua vida. Compartilhe com alguém esse vídeo. Fique na paz, que Deus te abençoe.